Bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu quero primeiramente saudar a todos e a todas com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também dar as boas-vindas a todos a este grande culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação da sua santa palavra. Hoje é domingo de Páscoa, quando temos o privilégio de celebrarmos não somente a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor, mas também a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, pois hoje é também o domingo da ressurreição. Eu quero então convidar a todos e a todas a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do primeiro versículo, onde procederemos uma leitura devocional. Lucas 24, de 1 em diante, onde encontramos as seguintes palavras. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos dás de podermos celebrar a Páscoa do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque todos nós fomos alvos do teu amor, da tua graça e da tua salvação. E temos então muitos e muitos motivos, ó Deus, para celebrarmos a Páscoa, compreendendo, ó Deus, o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro sentido. Graças te damos pela dádiva de Jesus, que veio a esse mundo, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, derramou do seu sangue precioso para a remissão de todos os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que através de Jesus pudéssemos ter vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Louvado seja o teu nome. Pai, esse culto nós preparamos para ti. E o nosso desejo, Pai, é que, acima de tudo, o teu nome seja exaltado, glorificado, adorado, cultuado. Rogamos que tu aceites, ó Deus, em teu trono de glória, os nossos louvores, a nossa adoração e as nossas vidas diante da tua presença. Rogamos também, Senhor, que nos abençoes mais uma vez, que derrames sobre nós da tua graça. Fica à vontade entre nós, ó Deus. Abençoa, ó Deus, todas as partes deste culto e que, ó Deus, este culto venha impactar a nossa alma e transformar a nossa vida. Assim nós oramos, Pai querido, agradecidos,
Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Neste momento nós passaremos então a palavra à nossa irmã Ana Cabral, que estará então dando continuidade a toda a programação desse culto de Páscoa, e que Deus então abençoe a todos os amados irmãos e irmãs, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através desse culto. Bom dia! E aqui estamos nós, nesta manhã de domingo, para louvar o nome do nosso Deus. Um domingo sem dúvida especial, pois recordamos de uma forma ainda mais enfática o sublime amor do nosso Deus ao entregar o seu Filho naquela cruz por nós e, associada a isso, a maravilhosa ressurreição do Senhor Jesus, como acabámos de ler na nossa leitura devocional. Nós vamos passear um bocadinho durante o nosso tempo de louvor por estes episódios marcantes deste final de semana, que foi uma semana que foi sempre crescendo em acontecimentos marcantes na história do cristianismo, na história da vida de Jesus, e que culmina exatamente com o que nós lemos hoje. Então nós vamos começar com 2 louvores. Estes 2 louvores vão refletir mais especificamente sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre aquilo que Jesus se entregou por nós, o seu sacrifício por nós, o seu objetivo ao entregar-se à morte de cruz daquela forma. Então, os 2 primeiros coros que nós vamos com os quais vamos estar a louvar ao nosso Deus focarão isso mesmo, o sacrifício de Jesus por cada um de nós naquela cruz. Para além dos reinos, além dos reis, das criações e de todo poder, além do homem, além do conhecer, Ele é Deus e sempre é Senhor. Para além dos tronos, além dos reis, das maravilhas que o mundo conheceu, além de tudo, além de qualquer bem, sua dignidade vai muito além. Lá na cruz, Ele morreu por nós, abandonado e sepultado foi seu valor. Ninguém reconheceu, Ele suportou, pensando em mim, meu Senhor. Lá na cruz, Ele morreu por nós, abandonado e sepultado foi seu valor. Ninguém reconheceu, Ele suportou, pensando em mim, meu Senhor. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou
sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças com ele, morrendo expirou. Ninguém lá dizia a ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças com ele, morrendo expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, mostrando a graça que Ele nos deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças com ele, morrendo expirou. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças com ele, morrendo expirou. E como eu disse no início, nós vamos passear por estes 3 dias no nosso tempo de louvor. E agora vamos abrir o nosso Salmos e Hinos no hino número 117. O hino número 117 que nos remete exatamente para esta manhã de domingo, para a ressurreição. E é curioso, no versículo 2 nós vemos exatamente o que nós vemos no texto, que aquelas mulheres foram com as especiarias logo de manhã, e então o que diz é que houve todo um cuidado com o seu sepulcro, e aqui fala também da guarda romana e tudo mais ali em volta, mas nada disso pôde deter o nosso Senhor Jesus, nada disso detém o poder maravilhoso do nosso Deus. E então nós vamos louvar ao nosso Deus com muita alegria, cantando o hino número 117 e dizendo: ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Salmos e Hinos 117. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte.
saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E é neste espírito de louvor, de adoração, de alegria, que nós vamos abrir o nosso livro de cores, no corinho número 156. 156. E é um convite para magnificar o nome do nosso Deus e exaltar o nome de Jesus, que é a rocha da nossa salvação. E é sobre essa salvação que nós falamos quando falamos deste sacrifício, deste entregar de Jesus naquela cruz, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Então vamos com alegria cantar o corinho número 156 dos nossos livros de cores. Magnificai a Deus, hosana, Jesus é a rocha da minha salvação. E vamos terminar este tempo de louvor com dois louvores. Um deles é o hino 282 do nosso livro de coros e de seguida também outro coro que fala mais ou menos nesta temática. O lugar onde nós encontramos Jesus agora, o Cordeiro que se encontra no trono. Ele é digno, digno é o Senhor. E são dois coros que refletem muito esta glória de Jesus. O segundo então que nos fala sobre que Ele morreu por nós, mas ressuscitou. E no corinho 282 nós dizemos: eu vou proclamar
a glória do meu Senhor que deu a sua vida para salvar o pecador. Vamos então, com estes 2 louvores, ainda neste espírito de adoração, enaltecer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus, e assim preparar-nos para aquilo que Deus tem para nós esta manhã através do seu servo. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? O Cordeiro no trono, para sempre Ele será. Sim, Ele será. Grato me prostrarei, só para o adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Sim, tu serás. Grato me prostrarei, só para te adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Sim, tu serás. Grato me prostrarei, só para te adorar. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Sim, tu serás. Grato me prostrarei, só para te adorar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagaste, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor, provou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno és, Senhor, só
Amados, o texto bíblico que utilizaremos como base para a nossa meditação e reflexão nesse abençoado domingo de Páscoa encontra-se no livro do Êxodo, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Portanto, pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra comigo em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, onde encontramos as seguintes palavras. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vamos ler a partir do verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, diz o Senhor. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra, porque esta é uma palavra viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora, digna de inteira aceitação. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da palavra. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra essa palavra ao nosso viver. Ilumina as nossas mentes para entendê-la, para percebê-la, e quebranta o nosso coração para acolhê-la,
de maneira que esta palavra, Senhor, venha impactar a nossa alma, o nosso coração e transformar a nossa vida. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Queridos, nós estamos hoje diante da celebração de uma grande festa, que no meu entender é a mais importante de todas as festas, tanto para os israelitas, para os judeus, como também para nós cristãos. É uma grande celebração que Deus nos concedeu pela sua graça. Mas é importante, amados, lembrar-nos que para que possamos celebrar essa festa de forma correta e conforme Deus tem nos orientado na sua palavra, é fundamental e imprescindível que, primeiramente, resgatemos os verdadeiros símbolos da Páscoa. E quais são os verdadeiros símbolos da Páscoa? Ora, com certeza não são um coelho e muito menos um ovo de chocolate, como nós temos visto aí no mundo afora e que tem sido extensamente explorado pelo comércio. Mas os símbolos da Páscoa são um cordeiro e o sangue do cordeiro, que foi vertido. O sangue que trouxe então grande libertação e salvação para nós e para o povo de Deus. Em segundo lugar, meus amados, nós também precisamos entender o verdadeiro significado e propósito da Páscoa. Precisamos entender que através desse memorial e desta celebração, Deus nos dá a oportunidade de, primeiramente, nos lembrarmos da manifestação da sua graça salvadora sobre as nossas vidas, sobre a vida do seu povo no passado e sobre a vida do seu povo no presente. E é uma oportunidade também ímpar de renovar a nossa esperança, a esperança por dias melhores, por uma nova vida, um novo tempo, uma nova realidade e uma nova terra. Quando nós lemos o versículo 14 desse capítulo 12 de Êxodo, nós percebemos que quem instituiu a Páscoa foi o próprio Senhor. E não somente a instituiu, mas determinou que ela fosse observada como um memorial perpétuo na vida do seu povo. Diz assim o texto: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. E então essa celebração devia ser ensinada a todas as gerações. Os versículos 26 e 27 dizem: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem ou passar por cima. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que ela foi estabelecida, instituída num contexto de confinamento, entre as famílias, por causa do anúncio de uma terrível praga que Deus enviaria sobre o arraial dos egípcios, que era a praga da morte dos primogênitos. A 10ª praga que Deus enviaria com o objetivo de salvar e de libertar o seu povo da escravidão dos egípcios. Então era uma praga terrível, que feriria e mataria todos os primogênitos, machos, e também todos os animais, daqueles que não tivessem nos umbrais e na verga de suas portas a marca do sangue do cordeiro. O sangue, então, que traria grande livramento àquela casa, grande livramento àquela família.
E Deus então dá todas as orientações e faz todas as recomendações para preparar a Páscoa que seria celebrada naquela noite, que marcaria então a manifestação do poder e da graça de Deus sobre a vida daquela nação, libertando-a completamente da escravidão do Egito. E o povo então observa tudo o que Deus havia determinado. Prepara um cordeiro, esse cordeiro foi imolado, foi morto, e o sangue do cordeiro então foi passado na verga e nos umbrais das portas da casa dos israelitas, como Deus havia determinado. E durante a noite, então, eles comeram o cordeiro juntamente com pães asmos e ervas amargas, conforme nos ensina o texto. E o povo, então, celebrou naquela noite a Páscoa. E como Deus havia determinado, o anjo da morte, o anjo destruidor, veio então sobre aquele arraial. E quando esse anjo da morte enviado por Deus passava pelas casas que tinham a marca do sangue, ele então passava por cima e não feria os primogênitos daquela casa. E as casas que não tinham a cobertura do sangue, que no caso era a casa dos egípcios, nessas casas então o anjo da morte entrou e feriu então os seus primogênitos. Não só os seres humanos, mas também os animais primogênitos daquela casa. E essa noite, então, e essa manifestação do poder de Deus e o envio dessa terrível praga marcou, então, a libertação do povo de Israel, porque no dia seguinte Faraó, então, libera o povo para seguir o seu caminho, e nós conhecemos muito bem a história. Deus conduziu o seu povo por 40 anos pelo deserto e finalmente restabeleceu o povo na terra de Canaã, a terra que Deus havia dado por herança ao seu povo, usando então como líder Moisés, o grande legislador, e logo a seguir Josué, que foi quem conduziu o povo até a terra e consumou então o plano de Deus de restaurar a história e a dignidade do seu povo, manifestando sobre ele o seu poder e a sua graça. Então nós percebemos, amados, que os símbolos da Páscoa são o cordeiro e o sangue, e a Páscoa então é uma celebração no qual nós podemos nos lembrar da manifestação da graça salvadora de Deus sobre a vida do seu povo, e é uma oportunidade também de, nesses dias, resgatarmos em nossos corações a esperança de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova realidade, de uma nova vida e de uma nova terra. Então, a Páscoa, ela é revestida de um significado profundo entre os judeus. E os judeus celebram, então, até hoje, a Páscoa, conforme Deus havia estabelecido em sua palavra. E para nós, os cristãos, qual é o significado da Páscoa e o sentido da Páscoa? Ora, antes de falarmos a respeito do significado, sentido e propósito, é importante nós falarmos também a respeito dos símbolos da Páscoa para nós cristãos. Porque na nova aliança, o cordeiro não era mais um animal, mas o cordeiro era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal que foi morto, que foi imolado e que derramou o seu sangue para a nossa salvação e libertação, foi o cordeiro chamado Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério público aqui na terra, ele se sujeita primeiramente ao batismo de João o Batista. E ele vai então até o Rio Jordão com o objetivo de ser batizado por João. E quando João então avista, vê o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa, que entregou-se a si mesmo para ser morto na cruz do Calvário, derramar do seu sangue precioso
para a remissão, purificação de todos os nossos pecados. O Cordeiro que morreu em nosso lugar e em nosso favor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, conforme o Pai havia determinado antes da fundação do mundo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio a esse mundo, viveu entre nós, desenvolveu o seu ministério que durou cerca de 3 anos e que culminou com a sua morte na cruz do Calvário, com o derramamento do seu sangue, mas também com a sua ressurreição, porque Jesus Cristo não permaneceu naquela cruz e também não permaneceu naquele túmulo que lhe fora emprestado. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo e ele é poderoso para nos conceder vida, vida verdadeira, vida abundante e vida eterna. Então Jesus e o sangue de Jesus são os verdadeiros símbolos da Páscoa. E nesses dias também de celebração da Páscoa, Deus nos dá esta grande e extraordinária oportunidade de primeiramente nos lembrarmos com profunda gratidão em nossos corações pela manifestação da graça salvadora de Deus sobre as nossas vidas, libertando-nos de todo e qualquer jugo, qualquer tipo de escravidão que se instaurara em nossa vida e em nossa história. Assim como Deus libertou e salvou com braço forte a nação de Israel da escravidão do Egito, que durou cerca de 430 anos, conforme diz Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Assim como Deus lembrou-se do seu povo, ouviu o gemido, o clamor do seu povo e tomou a iniciativa de manifestar a sua graça e o seu poder salvador, Deus também agiu conosco, comigo e com você. A palavra de Deus diz lá em Tito 2,11 que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que nesse dia da Páscoa, então, amados, estejamos nos lembrando com gratidão da manifestação desta graça maravilhosa, multiforme e salvadora de Deus sobre as nossas vidas, através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E que essa celebração da Páscoa também seja uma oportunidade ímpar de nós resgatarmos e renovarmos em nosso coração a esperança de uma vida melhor, de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova realidade, de uma nova terra, que é a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, que o Senhor resgate nesses dias tão conturbados, tão difíceis e desesperadores que nós estamos vivendo, de terrível pandemia, a esperança em nossos corações. A palavra de Deus diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E a palavra de Deus diz que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida terrena, porque nós temos uma esperança viva e eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, diz a palavra que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor, porque através da celebração da Páscoa, o Senhor nos faz lembrar da manifestação da sua graça, mas o Senhor também renova em nossos corações a esperança por dias melhores, que só são possíveis através do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa, que foi morto, que derramou do seu sangue e que ressuscitou ao 3º dia para a nossa salvação. E nós só compreenderemos de uma forma profunda estas verdades estabelecidas na palavra do Senhor, amados, se nós nos lembrarmos também do estado em que nós estávamos antes da graça de Deus se manifestar na nossa vida. E foi com que Deus fez com que o povo de Israel se lembrasse sempre de como Israel vivia quando estava escravizado no Egito e como Israel passou a viver depois da manifestação da graça,
depois da salvação e da libertação do povo do seu estado de escravidão. E nós precisamos nos lembrar constantemente disso, quem nós éramos, como nós estávamos, qual era o nosso estado antes de Cristo se manifestar de forma graciosa em nossas vidas e transformar a nossa vida e transformar a nossa história. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este era o meu estado, o seu estado, a minha situação e a sua situação. Estávamos destituídos, separados da presença de Deus e da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Em Romanos 6:23 diz ainda: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós estávamos fadados e condenados à morte. Na verdade, nós estávamos mortos espiritualmente, porque a palavra morte significa separação. Então nós estávamos separados de Deus, mortos espiritualmente, embora vivos biologicamente, fisicamente, mas espiritualmente estávamos mortos porque nós estávamos separados da glória de Deus e da presença de Deus. E estávamos fadados à condenação eterna, à morte eterna, se continuássemos nessa situação. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos alcançou com a sua graça e nos resgatou, nos libertou, nos salvou desse estado de morte e nos concedeu vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É o que Paulo diz lá na sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, os nossos delitos e pecados faziam com que nós estivéssemos num estado de morte, ou seja, de separação da presença do Senhor. Porque os nossos pecados e as nossas iniquidades, conforme diz Isaías 59:2, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, este era o meu estado e o seu estado, a minha situação e a sua situação antes de conhecermos a Jesus, de termos um encontro com Jesus e recebermos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, diz o texto que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então éramos escravos, escravos do mundo e escravos do príncipe da potestade do ar, que é o diabo, que é Satanás. Éramos escravos, não tínhamos vontade própria, não tínhamos condições de nos libertarmos dessa situação, porque éramos escravos. Verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, além de sermos escravos do mundo e escravos de Satanás, nós éramos escravos da nossa própria carne, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos pecados e dos nossos próprios pensamentos mundanos e pecaminosos. Esta era a nossa situação. Mas a partir do versículo 4, em Cristo, a nossa realidade, a nossa história, a nossa vida muda radicalmente. Verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, amados, a Páscoa é uma oportunidade de nós nos lembrarmos da manifestação da graça salvadora de Deus. E a palavra graça, charis, na língua grega, significa favor imerecido. É algo que nos é dado gratuitamente sem merecermos.
mas pelos méritos de alguém, os méritos de Jesus, que entregou-se por cada um de nós e morreu na cruz do Calvário em nosso lugar e em nosso favor. O verso 6 diz assim: e juntamente com ele, ou seja, Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nos faz lembrar da manifestação da graça, mas ao mesmo tempo renova em nossos corações a nossa esperança de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova história. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E no verso 8 e 9 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é um elemento fundamental para que a graça nos alcance, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então só recebe esta graça salvadora, libertadora e transformadora na vida, e só tem a sua esperança renovada quem de fato crê verdadeiramente, plenamente no Senhor, na sua palavra e na sua salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós agradecemos de coração ao Senhor pela dádiva da Páscoa, pelo privilégio e oportunidade que nós temos de celebrarmos esta festa, este grande memorial estabelecido por Deus, e através da celebração desta festa em nossas casas, entre os nossos familiares, nós temos esta grande oportunidade de nos lembrarmos juntos da manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas através de Jesus. E temos também a oportunidade de renovar em nossos corações a esperança viva no Senhor por um novo tempo, por uma nova história, por uma nova vida, por uma nova realidade, em nome do Senhor Jesus. Sabendo que os verdadeiros símbolos da Páscoa são um cordeiro e o sangue do cordeiro. E o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, é o Senhor Jesus Cristo. E o sangue é o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, derramado na cruz, para a remissão dos nossos pecados e para nos proporcionar, pelo seu amor e pela sua graça, esta tão grande salvação que nós celebramos nesse dia de Páscoa. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, diz ainda lá em Romanos 5,8, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus, pelo seu dom inefável e pela sua graça maravilhosa, infinita e salvadora, proporcionada a nós através do Senhor Jesus Cristo, a pessoa fundamental e principal e central desta celebração, a celebração da Páscoa do Senhor. Uma feliz Páscoa para todos e todas, em nome do Senhor Jesus. Tudo consumado está. Vamos abrir o nosso Salmos e Hinos no hino número 120 do nosso Salmos e Hinos, e que nós rendemos aleluia ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou, mas que a morte dele, uma morte, bastou para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Uma vez na cruz sofreu, uma vez por nós morreu.
E então nós convidamos-nos uns aos outros, como diz na estrofe número 3, gratos hinos, hoje erguei. Vamos cantar com gratidão a Jesus, o grande Rei, pois à morte quis baixar, para pecadores resgatar. Tudo consumado está, como nós cantamos na primeira estrofe. Hino 120 dos nossos salmozinhos. Já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça. Vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reina. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores resgatar, aleluia. Estamos mesmo quase a terminar, mas ainda há algo para além desta celebração máxima que nós temos, que é a celebração da Páscoa, a celebração deste amor fantástico que Deus tem por cada um de nós, amor inexplicável, sublime. Mas como provavelmente todos os que assistem hoje a este culto poderão ter assistido na semana passada, a nossa igreja completou mais um ano de vida, 110 anos, e ainda durante esta semana recebemos mais alguns contributos de pessoas que se quiseram associar a nós nesta data. Nós vamos então ter a oportunidade de ouvir o pastor Márcio Leal, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e também mais uma participação do nosso querido presbítero Bernardino. Vamos então ouvi-los. Graça e paz, irmãos, eu sou o pastor Márcio Leal, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e quero aqui apresentar a minha gratidão a Deus por mais um ano que concede à Igreja de Ponte de Sor, e rogo ao Senhor que continue fortalecendo os irmãos, abençoando os irmãos, para que possam passar por tudo isso quanto temos passado, louvando e glorificando ao Senhor através do testemunho dos amados. Que a boa mão do Senhor repouse sobre os irmãos. Aproveito para deixar aqui também um abraço ao meu querido amigo, pastor Osvaldo. Que Deus continue abençoando você, a Mirtes. Que Deus continue guardando vocês e usando vocês. Um grande abraço. Agora tenho como lema, em resposta ao irmão Joaquim, que me escreveu este poema, no qual me dizia assim: meu amigo Bernardino Fontes anda por vales e montes, sempre com a Bíblia na mão. Seu pai, me lembro bem, era um crente também,
tinha a mesma religião. E a história que eu vou contar, podem nela acreditar, foi um grande disfarce. Estava à porta assentado, apareceu-lhe o diabo e deu-lhe um estalo na face. E este diabo em questão era o padre capelão, vinha debaixo do andor. Quando viu o homem sentado, ele cheio de ódio e terror. Mas o velhote da filosofia, que toda a Bíblia sabia, ficou pouco incomodado por esta grande tolice e virando a cara lhe disse: bate aqui, deste lado. E todos os que iam na procissão, ninguém lhe gabou a ação. Meus senhores, pensem nisto. Mas este padreca mal educado, por todos foi censurado, não é destes que gosta Cristo. E como ele no fim me diz, Bernardino, agradeço a sua apreciação, foi por isso que eu fiz também este poema então. Porque não foi bem assim aquilo que se passou, que o irmão Joaquim, no seu poema, relatou. Ele, em boa verdade, fez bem em escrever aquilo que ouviu da crela, porque a realidade só poderá dizer aquele que a viu, quem passou por ela. Por isso, eu vou contar a história com tudo o que passou, que na minha memória para sempre ficou. Foi num dia de domingo então, quando meu pai e eu fomos à casa do Senhor, em que houve também a procissão em que ia este prior. E foi quando regressamos para casa novamente, é que na rua se cruzamos com a procissão, onde este padre todo imponente, e já estávamos quase em casa, sem ninguém nos incomodar. Quando da procissão sai em brasa este padre que o meu pai veio insultar. E foi assim que o insultou, com o ar muito estovado. Por que é que o chapéu não tirou o seu grande malcriado? E imediatamente o chapéu tirou e lhe pôs a cabeça ao léu. E o meu pai novamente colocou na cabeça o seu chapéu. Mas logo no outro dia, a seguir à procissão, já toda a gente dizia que o Tifontes ia para a prisão. Porque o padre o tinha ido acusar ao senhor doutor delegado da procissão não respeitar e do chapéu não ter tirado. E até o padre pensava então que o meu pai seria réu pela acusação de não tirar o chapéu. E como o delegado o intimou, o meu pai lá compareceu. E foi então que lhe explicou como tudo aconteceu. E também não se esqueceu de dizer, afinal, que a lei só manda tirar o chapéu ao içar da bandeira e ao hino nacional. E foi assim que este grande dilema deste padre tão mau ficou com todo o seu tema em águas de bacalhau. Mas ainda mais tarde, esta rica peça, quando o novo comandante de Abrantes veio para Abrantes, logo lhe foi dizer que no domingo fosse água travessa para lá nos prender, porque não era o cristianismo que lá íamos pregar, mas sim o comunismo é que andávamos a propagar. E assim no domingo lá estava ele, com toda a escolta e com todo o aparato, no meio do caminho para nos prender. Fez-nos parar e perguntou-nos de imediato: para onde é que vão? O que é que vão fazer? Eu também logo lhe respondi: ora essa, não tem nada que lhe dizer, mas vamos para a água travessa. Se há alguma coisa contra nós, siga-nos e venha ver. Pois é o Evangelho que lá vamos pregar. E não pense alguém que isto não é legal, porque a nossa igreja também tem estatuto nacional. E nisto o militar, que muito bem nos conhecia, ao ouvir-me assim falar, muito ele sorria. E até uma Bíblia lhe quis oferecer para ele no posto colocar, ao que ele logo veio dizer, já lá tinha uma que não precisava de levar. E como a roda sempre gira, todos ficaram a saber que tudo era uma grande mentira que lhe foram dizer. E foi um bom testemunho também o meu carro carocha amarelo, que todos conheciam muito bem, e que estava muito no prelo. E como a verdade sempre anda de cima,
Até o comandante veio a saber também que a sua mãe era prima da minha própria mãe. E ainda lhe disse também, ainda ontem fomos a Abrantes para o visitar, mas como não estava lá ninguém, tivemos que voltar. Foi então agora, mas com outro modo já, que ele nos disse também que não estava lá porque tinham ido a Santarém, mas que podíamos lá voltar sempre quando quiséssemos, porque tínhamos que telefonar e que isso não esquecêssemos. E como é que eu acreditei, disse ele, a todos com alegria. Vamos embora porque já sei o que o malandro do padre queria. Mas foi Deus que assim determinou que tudo isso tivesse acontecido, porque assim é que ficou tudo bem esclarecido. E isto não devem esquecer, seja lá ele quem for, que só nos poderá fazer aquilo que lhes prometir o Senhor. E se o crente na luta está de acordo com a vontade de Deus, ele sempre é que será, de acordo com a vontade do Senhor, ele sempre é que será o grande vencedor. E é isso que vamos cantar, que diz: vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. É Jesus que opera, novas forças dá, pois quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, glória a Deus. Amém. Estamos, portanto, chegando ao final de nosso culto de hoje e queremos agradecer de coração a participação de todos os amados irmãos e irmãs. Queremos também agradecer o apoio, a cooperação que os irmãos deram na preparação das festividades de aniversário da nossa igreja. Foi uma programação muito bonita, muito linda. Deus nos abençoou sobremaneira e eu tenho certeza de que o nome do Senhor foi exaltado e glorificado pelo aniversário da nossa igreja e pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós ao longo desses anos. No próximo domingo, nós reiniciaremos os cultos presenciais, tendo, é claro, todos os cuidados, como os irmãos sabem, na questão do distanciamento, das máscaras, da higienização, e também realizaremos os 2 cultos, um de 10 às 11 e outro de 11h30 a 12h30. Então é necessário que os irmãos façam previamente as suas inscrições comigo, telefonando-me, para que eu possa então inserir o seu nome na lista dos participantes do culto do próximo domingo. Nós também estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Então é o nosso primeiro culto presencial depois desse período de confinamento e teremos então o privilégio de celebrarmos a Ceia do Senhor. E nós contamos com a presença e a participação de todos os amados neste grande culto ao Senhor. Na próxima quarta-feira, ainda teremos o nosso culto online, a nossa live pelas 20 horas e contamos com a participação de todos. Em relação aos cabazes, queremos agradecer a todos os irmãos que cooperaram com os cabazes, mas também há tempo para que aqueles que ainda desejarem dar a sua contribuição de fazê-lo. Podem fazer então até no máximo terça-feira. Estaremos então à disposição dos amados para receber as doações para os cabazes. Queremos então desejar a todos uma semana feliz, abençoada pelo Senhor, com muitas bênçãos, muitas vitórias e com muitas e muitas oportunidades de testemunhar do Evangelho precioso de Cristo Jesus a muitas pessoas. Uma boa semana a todos os amados irmãos e irmãs. Recebam então a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.
E estamos mesmo a chegar ao fim. E queremos terminar com um louvor ao nosso Deus, um louvor de entrega, que realmente é isso que nos resta perante tudo isto que o Senhor fez por nós, perante todo este amor, toda esta entrega que teve por cada um de nós. O nosso expressar deverá ser só entregarmos-nos, entregar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. E vamos terminar com este sentimento de entrega nas suas mãos e de louvor supremo ao nosso Deus. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado quero andar, ergo as minhas mãos para te encontrar, teu coração quer cantar, teu nome louvar, bem dizer-te assim, pois tu és fiel sem fim. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Contemplo a tua glória, na vida me aviva a fé. Ser, tu és todo meu viver, a tua bondade eu vou proclamar, as bênçãos que tens para dar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome Senhor, ó Senhor,